Olá pessoal, esse é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, os ingressos, os aspectos, a nossa companhia de engenharia de tráfego do período de 10 a 16 de março. Eu acho que eu vou espirrar, só um instante. Não, por enquanto não. Então, começando o Céu da Semana, movimentos astrológicos de lua nova chegando. Boa noite, Cris, bem-vinda. Vênus em Peixes, Mercúrio em Áries. Temos aí situações de configurações novas, ingressos. Agora sim, espirrei. Situações novas de ingressos, situações de lua nova, movimentos astrológicos. Boa noite a quem chega, boa noite. Rosana Rodrigues, boa noite. Juliana, boa noite, galera que nos acompanha ao vivo. Quem nos assiste ao longo da semana também. Boas-vindas, boa tarde, boa noite, boa madrugada, nossa companhia de engenharia de tráfego. Um ótimo, um lindo Dia Internacional da Mulher. Um lindo mês, um lindo ano, um lindo século, um lindo milênio. Mulher não tem data, mulher é atemporal, né? Mas ampliamos nessa nossa desculpa esfarrapada de um dia só para celebrar todos os dias, todos os meses, todos os milênios às mulheres, certo? Então, começando o Céu da Semana, gripe, covid, dengue, rinite atacada mesmo, Cris. Boa noite, Joana, boa noite de Portugal, boa noite do povo Alemar, boa noite, Ana Martins, Renata Kloekner da Espanha, nossos amigos, olá Sidney, olá pessoal, Juliana, Evelyn Gatita, pessoal que nos acompanha aí ao longo da semana. Boa madrugada, Ana Martins, 11 da noite em Portugal. Olha só, a galera virando a madruga, né? Então a gente tem aí semana de lua nova pisciana, Mercúrio em Áries, Vênus em Peixes também, né? Um dia de extrema importância, verdade, Juliana? Um dia de extrema importância, né? Mas todos os dias, todos os milênios é da mulher, né? Não pode ser um só, mas com certeza é um simbolismo, assim como o Natal é o dia associado ao amor, ao Jesus, né? Que na verdade é todos os dias que devia ser assim, né? Então, Céu da Semana com Lua Nova Pisciana, com Mercúrio em Áries. Vou começar para o Mercúrio em Áries, né? Boa noite do Canadá, Cristina, muito obrigado, muito lisonjeado, né? Céu da Semana marcado aí, o Mercúrio chegando a Áries no domingo. Mercúrio é um planeta associado à comunicação, Mercúrio é um planeta associado a serviço e informação, né? Uma conotação bem dinâmica do direto e reto, né? Do falar na lata também, né? De um contexto de franqueza. Tá? O Mercúrio em Áries tem uma curiosidade esse ano que ele vai se prolongar até maio. A média de Mercúrio num signo normalmente é um mês, tá? Mas ele terá retrogradação em abril. Ficará 25 dias retrógrado em abril. Tá? Então, Mercúrio em Áries tem uma condição de postura direta, de franqueza. Né? Boa noite, Mini Mônica. Boa noite, pessoal de Portugal. Joana. Temos aí um propósito aí da questão do direto e reto, da franqueza, de ideias que tomam uma proporção de iniciativa, né? Às vezes tem um contexto do impensado, né? Do impulso direto da questão. Olha lá, o Thiago Cordeiro Bonito é quem é lá do time do Models, né? O time lá da Bahia que vai ser patrocinado pelos Models, né? Enfim, o seu Vitória. Então, Mercúrio em Áries tem uma questão da franqueza, do direto e reto. Só que, por um lado, Mercúrio é um planeta associado ao raciocínio, ao pensamento. Então, isso dá um despertar. Aquilo que ficava muito no mental pode ganhar uma proporção de velocidade, de tomada de decisão na prática, né? Tomada de decisão direta e
franca, né? Um certo impulso das ideias, um certo mover ideias. Esse é um bom sentido do Mercúrio em Áries aí, dia 10. Boa noite, Ana Paula! Tem também essa questão de observar um contexto de observação, de informação, de debates mais diretos, né? A gente vê um pouco também a Polícia de São Paulo com questões tensas, isso sendo debatido mais, conversas que podem ser mais francas, né? Então, é um tempo interessante no sentido de decisões associadas a ideias que a gente cultivava e conservava, né? E que podem ganhar uma dinâmica, já que Mercúrio ingressa num signo de ar, perdão, num signo de fogo, que é o signo de Áries, né? E isso move muitas vezes ideias, dá um passar a marcha de uma ideia. Agora é hora de fazer, não é hora só de pensar, né? Então esse é um ponto especial do ingresso de Mercúrio em Áries. Outra questão é a atenção com precipitar ações, com precipitar palavras, com precipitar posicionamentos, né? Não entrar em embates à toa, não entrar em discussões ou conversas muito no impulso, né? Que é uma propensão que às vezes acaba rolando também nessa condição, né? Mercúrio, quando ele ingressa em Áries, ele tem um tempo um pouco maior nessa temporada, porque a média de Mercúrio num signo às vezes é um mesinho, às vezes até menos. Ele costuma até ficar 20 dias, às vezes, num certo signo. Então ele tem um tempo maior. Boa noite, a Daniela! Então tem um tempo maior, né? Eleições aí em Portugal, né, menina Mônica? Boa sorte aí. Eu já não quero confusão com as eleições daqui, quanto menos dos outros lugares. No máximo, um pitaquinho da eleição americana que eu vou tentar ver alguma coisa. E olhe lá, que eu não estou lá muito assim animado. Mas o Mercúrio em Áries ainda tem um fator de percebermos falas mais diretas diante de assuntos e opiniões dentro de contextos políticos, sociais, reunião de condomínio, né, reunião escolar. Então é algo que pode ser mais notável numa condição desses tempos. E é aquilo que eu disse para vocês, a média de Mercúrio num signo, vez aí é um mês, às vezes até 20 e poucos dias, dependendo do signo. Mas quando ele está para retrogradar, né? Nesse caso ele vai retrogradar em abril, ele ficará um tempo maior em Áries, ele ficará 2 meses em Áries. Então essa dinâmica de embates na comunicação, ela fica suscetível por todo esse período também, tá? Mas ao mesmo tempo, isso acaba também dispondo um tempo maior para uma tomada das ideias, uma tomada de decisões, tá? Então aquelas ideias elas ganham uma proporção de dinâmica de uma maneira geral para algo que era mental ganhar velocidade, né? Oportunidade de se posicionar com coragem. Também, Juliana, é uma boa observação, oportunidade de se posicionar de forma mais corajosa, mas com cuidado para que não haja ansiedade. Então, calma e elegância na proporção das falácias, da forma de conduzir assuntos também. Às vezes a gente pode querer, né? Não, porque eu penso isso, não é isso, não, sim, não. Né? Mercúrio em Áries pode envolver, às vezes, um querer, uma disputa por falar, por conversar. Não, deixa que eu falo, agora eu quero falar. Né? Então tem um quesinho aí de ansiedade que às vezes pode acontecer num debate. Calma e elegância, né, Ana Paula? Calma e elegância. Então, Mercúrio em Áries, lembrar que Áries é oposto a Libra, o signo da diplomacia ali, do equilíbrio, né, da moderação, de fazer uma coisa ali mezzo a mezzo. Mercúrio em Áries já quer, não, agora eu vou falar. Né? Tem lá né, as fuxiqueiras da vizinhança, como a gente brinca. Né? Então esse é um ponto a social. Agora eu não quero saber de política desse país. A coisa está tensa em Portugal, né, meus amigos? Enfim, ficou tenso ali para o povo de Benfica, que levou 5 do Porto. Bom, deixa para lá essas conversas. Então, Mercúrio em Áries tem também essa condição
de esclarecer algumas coisas mais às claras, né? Às vezes controla só mesmo. Exatamente. Como... Você tem Áries na casa 10, Ana Paula. Então, a casa de Áries, ela dá sinalizações onde esse Mercúrio também pode funcionar para movimentos, para situações, para quem souber o mapa astral. Ok? Ao longo da semana, nós agora também temos movimentos, movimentos piscianos, movimentos, né, alguns movimentos piscianos. Deixa eu ver aqui o desenho do Mercúrio em Áries para ver se eu consigo ilustrar um pouquinho aqui para vocês na tela, até para deixar um pouco aí a live um pouco mais didática no desenho astral. Hoje tive uma consulta... A enfermeira foi arrogante, não sabia se ria ou se... nós estamos na conjunção Mercúrio-Netuno, né? Então isso às vezes dá algumas confusões na comunicação, no sentido das impressões equivocadas, de mensagens subliminares, né? Então tem um pouco essa proporção também. Áries na casa 8, Cris, então, aí a casa 8 é terapias, temas espirituais, finanças a dois, às vezes dão algum contratempo de despesa extra, né? Então ali, ó, Mercúrio no domingo, ó, domingo 10 de março, o Mercúrio, a laranjinha aqui, ó, Mercúrio em Áries, tá vendo, ó? Mercúrio em Áries. Mas vocês podem ver também que Lua e Sol estão por Peixes, tá? Sol e Lua no mesmo signo. O que é Sol e Lua no mesmo signo? Para quem é leigo, para quem estuda astrologia, né? Quem me responde? Sol e Lua no mesmo signo é dia de Lua Nova. Lua Nova é Sol e Lua no mesmo signo. Toda vez que tem Lua Nova é uma conjunção exata Sol e Lua em Peixes. Então temos a lunação em Peixes. Lua Nova pisciana no domingo. Lua Nova pisciana domingo, 10 de março também. Então vai coincidir também depois com Vênus que chega a Peixes, tá? Então é uma semana movimentada também num contexto pisciano da história. Então pode envolver um despertar, um apreço mais por causas coletivas, reflexões, meditação, despertar criatividade, viés artístico, viés de terapia, viés de convivências de questões associadas a uma amplitude solidária, um despertar solidário também, né? Só que essa configuração em Peixes, às vezes a gente pode ter uma sensação de que está meio disperso, está meio assim, sabe, meio, né, baby do Brasil, isso é uma coisa assim, menino do Rio, não é uma coisa, viajar um pouco, né? Então dá às vezes umas dispersões, né? Lua Nova pisciana pode dar umas dispersadas, né? Então tem um pouco essa questão, rir para não chorar, né, menino Mônica? Então, tem essa questão. Lua Nova pisciana também dá um sentido positivo para despertar um lado voluntário, um lado de pensamento coletivo, de senso de solidariedade, né? Um despertar criativo, um apreço musical, uma ida ao teatro, uma ida ao cinema, né? Saiu os indicados aí ao Oscar, né, também, então a gente pode se inteirar mais com a questão cultural, com a questão do cinema, Oscar aí chegando perto, né, quem lembrar aí o dia do Oscar está chegando, né, saiu os indicados aí, então é um movimento aí condizente com a Lua Nova pisciana, né, e olha que interessante, muitas vezes o Oscar ele apresenta as indicações num período de lua nova pisciana também, né? Umas viajadas, falei para o cliente captar a cliente na barriga da mãe e ele ainda... ele ainda gostou. Acontece, né? Seu netinho nasceu 29 de fevereiro, Paniço, Rosane, que legal, parabéns, que bacana. Olha isso, deixa eu conferir aqui, depois eu checo para você. 29 de fevereiro... a Lua estava já indo para Escorpião, tá? Já estava com a Lua em Escorpião, então teria que ver o horário depois, tá? Então, a Lua era
tava minguando, né? Não tava cheia ainda, era a fase cheia da lua. Tava no finzinho da lua cheia ainda, da cheia para minguante, 29 de fevereiro, tá? Então, voltando aí na lua nova pisciana, a gente tem dia 10 domingo, a partir disso, essa questão, né? Vai ser um tempo também para despertar essas questões do tema artístico, né? A gente viu aí fatores interessantes nessa questão de cinema. Se não me engano, São Paulo estava aí com umas promoções também de cinema barato. Então a gente está num tempo aí de apreço à arte, mas também de um cuidado para a gente não dispersar, não perder o foco, né? Não perder o foco, porque temas piscianos às vezes a gente pode ser envolvido emocionalmente com temas coletivos também e temas que não são nossos, tá? Então isso acaba também dando uma margem, digamos, solidária, até emocionalmente, e isso tirar a gente de certos focos importantes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e do essencial da nossa vida, né? Então não dispersar por coisas que não são nossas e que às vezes a gente não tem o que fazer, né? A gente fica lá e fala, nossa, eu podia estar fazendo alguma coisa, que será que eu podia fazer, né? Então, a gente pode até certo ponto, mas se não der, não rola e né? No way, sem culpas. E também essa questão um pouco do apreço a artes, né? A gente já vê as indicações para o Oscar, a gente já vê algumas questões musicais gerando movimento, né? O Brasil aí já com um pouco o frisson do show da Madonna lá para maio, né? Então aí umas curiosidades interessantes que também acaba movendo o meio do tal mainstream, meio cultural, meio pop também, que às vezes o tempo pisciano dá uma borbulhada, um certo frisson. Nossa, show da Madonna, show de não sei quem, Caetano e Bethânia vão sair em turnê, né? Ó, que interessante, né? Então, esse período pisciano já deu uma instigada nas questões de peso. Boa noite, Tânia, boa noite, pessoal, que chega falando aqui do céu da semana de 10 a 16 de março, né? Da lua nova pisciana, e isso um contexto dessa sensibilidade, né? Os piscianos estão sempre na lua não, querida, a lua é de Câncer, os piscianos estão mais para Netuno, né? Brincadeira, gente. Os piscianos têm uma sensibilidade extra, né? E às vezes além do que a gente pode perceber num sentido de sensibilidade, né? Então uma lua nova pisciana, isso às vezes pode envolver um senso na coletividade. Então o nosso Netuno, o nosso lado peixes no mapa, todas as pessoas têm peixes no mapa. Então a lua nova, ela acontece a 20 graus. Então assim, ó, vou colocar o desenho aqui, ó lá, ó, 20 graus de peixes. Então o grau 20 de peixes, dá uma olhadinha no mapa de vocês que pode envolver uma demanda, uma espécie de demanda de atenção ali, ó, tá? No grau 20 de peixes, né? Tem um lado extrasensorial, às vezes, né, Ana Paula? Então tem ali um lado, as más línguas dizem viajandão, né? Mas é um lado sensorial, intuitivo, mediúnico, musical. Tem muita habilidade musical em muita gente de peixes, independente de ser de peixes, né? Se for casa 2, casa 8, ao lado material, lado financeiro, despesas, objetivos materiais. Se for casa 8, questões, às vezes, que envolvam material em parceria, com cônjuge, com sócio, né? Você divide com acidente em peixes, ou Leci? Então tem um paradoxo, né? Tem um paradoxo entre a emoção e a realidade, né? Aquele meme né? Fantasia, realidade, né? Ideal, realidade, né? Então tem um pouco esse paradoxo. Então, 20 graus de peixes é a lua nova. Então vale um olhar na região, porque lua nova e lunação são, né, na astrologia, são sinônimos, tá? Casa 7, Cris. Então, questão relacionamento, parceria, sociabilidade. Quando a pessoa é casada,
tomada de decisões a dois, quando a pessoa está só, uma propensão mais social, de repente uns flertes interessantes e por aí vamos, né? Ah, sonhador que realiza. Gostei dessa, Olessi, muito bom. Casa 7, o amor, não é só o amor, viu, Juliana? Pode ser parcerias, relacionamentos e o lado social também. Casa 9, Laila, é viagens, questões burocráticas, questões jurídicas, aprendizados, estudos também, contatos à distância. Tá? Casa 9, casa 5, Karine, é o afetivo, mas também são diversões, né? Autoexpressão, às vezes vai em mais diversões, tem umas festas de piscianos ou de arianos aí para ir, área dos filhos, caso tenha filhos também, né? Casa 1, ascendente, o Pedro, aí é a própria imagem, né? A própria postura. Quando tem lua nova no ascendente, tem algo na postura, no sentido de se escancarar mais um posicionamento, um cuidado até com aparência, corpo, imagem, né? Dá uma questão aí com certas posições. Para quem Vênus a 22 em peixes na onda, ó, lua nova vai ser em cima da Vênus, o Ju. Aí é grupos, né? Sociabilidade, né? Até lance aí de flerte, paquera, mas sociabilidade. A 11 é questão material que vem do trabalho também, viu? Então pode ser um geral aí. Sol na casa 3, o Rosa, se for a lua nova for na 3, aí é estudos, né? Casa 2, Mnemônica, questões materiais, questões de finanças, questões de gastos, despesas, né? Então, vale esse olhar no 20 graus de peixes, onde a lua nova acontece. Pode ser interessante para meditação, pode ser interessante para um foco melhor em pensamentos que envolvam um despertar de solidariedade, né? Casa 4, Ana Martins, lado familiar, doméstico, né? Botar ordem na casa, esclarecer questões com família ou algo que dê um reparozinho ali na casa, tratar temas domésticos, né? Então tem essa forma. Nós precisamos, mas Madre Teresa era Virgínia. Não. Né? É que Virgem também tem um senso prestativo, né? Tem uma prestatividade, tem um lado solidário em Virgem também, tá? Não só são opostos, mas que tem um linear num contexto do servir, tanto Virgem quanto Peixes, né? Então essa é uma questão. Né? Dinheiro faz das mãos, mas não é. Cuidado com gastos em excesso, um pouco além da conta também. Né? Segunda-feira tem Vênus em Peixes, né? Virgem é o servir ao outro. Virgem tem uma margem do servir um pouco de forma prática, num dia a dia, né? Às vezes o servir de Virgem ele é diferente do servir de Peixes, né? Peixes pode ser um senso coletivo, tal. Virgem é o servir lá no dia a dia, né? Às vezes o levar o prato ali naquela casa específica, o fazer o bem ali para aquela pessoa, né? Tem um quê ali pontual, busca novalgina na chuva às 11h30 da noite, né? Então tem umas coisas também da prestatividade. Boa noite, Lucas! Casa da Sorte. Olha, não sei em que sentido, mas tem uma questão de jogos ou de prazeres em si, diversões que podem ser associadas à casa 5, tá? E, no geral, a posição de Júpiter, dependendo também, mas aí tem que ver qual o contexto. Se for para jogos, é um contexto mais de casa 5, tá? Que além de sentido de sorte na tradicional, tem um quê de diversão também, tá? Na segunda, além da lua nova em Peixes, temos Vênus em Peixes. Então, Vênus em Peixes pode ser um despertar também para um lado do romantismo, um despertar da sensibilidade, reforça mais esse senso humanitário também, da lua nova pisciana, né? Então, a gente acaba também lidando de maneira mais... um exercício de compaixão, né? Outra questão de Vênus em Peixes é uma dedicação, reforço aos sistemas das artes, né? Então ali, ó, no dia 11, ó, Vênus chegando a Peixes, ó, vai chegar Vênus, já tem Saturno, já tem Sol, já tem Netuno. Então o movimento sobre Peixes vai estar
Em demanda pisciana, lá, Vênus chegando a Peixes no dia 11, perdão, dia 11, mas já aqui eu coloquei dia 12, mas para colocação, mas é dia 12, terça-feira, né? Então, mas eu acho que dia 11 à noite, deixa eu só confirmar aqui a data certinha, mas Vênus em Peixes é um despertar dessa questão sensível, solidária, né, emotiva. É dia 11, viu, gente? Dia 11, 6h50 da tarde, horário do Brasil, Vênus em Peixes, tá? Então a gente tem ali já no dia 11. Então um pouco essa questão também da afetuosidade. Seu aniversário é dia 10 ou vai fazer nível na hora na lua nova, o Aline. Olha só, é um ciclo novo aí acontecendo, tá? Então uma margem aí bem marcante de fazer aniversário na lua nova. Olha lá, Vênus em Peixes, tá vendo? Já na passagem do dia 11 para o dia 12, o ingresso aqui de Vênus em Peixes. Então, desperta aí um romantismo para os românticos, para casais, para vivências a dois, né? Essa lua favorece venda de imóveis, tipo colocar no dia 12, 3, o anúncio, pode sim, o astro universo, porque é melhor até do que na lua minguante, né? Lua nova, outro ponto importante que eu esqueci de colocar, toda lua nova é um começo de ciclo, né? Por quê? Sol e lua formam conjunção. Então é a volta da lua em encontro ao sol. Então é um ciclo que começa, é um ponto de partida da conjunção que a lua faz com o sol todos os meses. Então a lua nova é sempre indício de início de coisas, de começo de questões, né? Pede muita reflexão, sim, Ana Paula. Um senso coletivo, um senso de doação. Um cuidado para não dispersar à toa, para não se envolver emocionalmente em assuntos que não são nossos. Né? A gente pode ter um certo apego com questões coletivas. Né? Então, mas desperta esse senso de compaixão. Né? Desperta um pouco essa questão. Favorece o interesse em tudo que envolva arte. Desperta também para gestos afetuosos. Levar o par ali, o flerte, paquera, para um cineminha, um gesto mais romântico, né? Um agrado, né? Umas flores extras para a namorada. Calma e elegância, né, Mini Mônica? Então tem um contexto também do senso de criatividade, mas um cuidado para a gente não dispersar, não perder foco. Né? O lado desafiador de Peixes é o cuidado para a gente não gastar, não doar energia mais do que a gente pode, né? Uma galera em oposição ao seu ascendente em Virgem, né? Juliana, é questão de relacionamentos, de sociabilidade também, né? Então tem esse contexto. Só ver que este ano vamos estar na centrifugação da isso aí cada ano é uma centrifugação diferente, né? Ana Martins. Então, mas Vênus em Peixes, Lua Nova em Peixes. A gente está numa semana também da conjunção Sol-Netuno também, tá? Que acaba também despertando um cuidado para a gente não sair da realidade por assuntos, por questões às vezes que envolvam conversas de outras pessoas, né? Ilusões pela mídia, por notícias, pelas imagens. Existe uma disposição para envolvimento de assuntos coletivos, como a gente vem falando também por causa da lua nova pisciana, por causa de Vênus também Peixes, né? Então vale essa atenção para essas questões. Por outro lado, é condizente com o senso criativo, com o senso de doação, com o senso de criatividade, de apreço às artes, né? De também esses temas que envolvam cura, vacina, né? Que vem acontecendo também, as epidemias como dengue, chikungunya, isso meio
né, borbulhando por aí, porque o lado desafiador de peixes ele é um pouco associado também ao que a gente não vê num contexto de saúde. Então, às vezes, está associado a epidemias. O que envolve Netuno tem um quê associado também àquilo que, né, abrange um contexto, digamos, epidêmico, né? Por outro lado, tem um contexto de pesquisa, de cura, de parte científica, né? De temas que envolvem imagens, de senso criativo, que podem ganhar uma valorização importante, especial também, né? Então tem essas questões de retiros, meditação, temas que envolvam terapias, né? Contextos que envolvam essas questões. Conjunção Sol-Netuno dá mais gás ainda para a Vênus. Sim, sim. Então, Vênus em Peixes ingressa numa semana de conjunção Sol-Netuno, né, Ju? Então, dá uma questão de fantasia. Isso é importante. Cuidado para não entrar em fantasias das notícias ou dos temas, né? Porque um período pisciano a gente pode se envolver mais emocionalmente com as questões. Então, uma configuração de astros em signos de água, seja em Câncer, Escorpião, Peixes, a gente é suscetível a emocionalmente se envolver com essas questões, com causas, né? Desperta um lado voluntário, né? Dá uma overdosinha pisciana aí, né? Tem o lado bom, né? Pela questão do lado artístico, né? Eu falei do Oscar, por exemplo, saem as indicações dos filmes, então isso dá um debate interessante para os temas da arte, da sétima arte, né? No cinema ganha aí um contexto, os streamings, né? Show da Madonna que vem aí sendo noticiado, turnê do Caetano com a Bethânia. Então, o entretenimento musical tem uma disposição, uma mobilização num período pisciano também, que tem o lado bom que a gente pode degustar também, né? E imagine quem tem depressão, estamos falando de peixe. Na verdade, a depressão ela pode envolver vários contextos, viu? Eu já vi muito contexto de depressão em Capricórnio, em Sagitário, em Escorpião, em Áries. Tudo, de certa forma, envolve um certo motivo, um certo fator específico de cada mapa, tá? É muito pontual, às vezes, o tema psicológico, psíquico, está associado a peixes por ser um signo um signo de água, então envolve um contexto emocional, né? Peixes, Escorpião, né? Uma associação com os temas psicológicos, psíquicos, daquilo que a gente não vê, né? Então, os assuntos que a gente não percebe, que a gente não tem, né, a visibilidade, mais envolve o captar, né, de um senso de energia ou de psiquismo, né, tem um sentido pisciano. Então, por isso que isso às vezes ganha uma pauta, uma conotação, né? Muitos amigos aquarianos deprimidos, esse assunto é vasto mesmo. Então, Juliana, é aquela história, aquário, é muito comum aquariano ter Mercúrio em Peixes, Vênus em Peixes, né? E é muito comum capricorniano, tem posições às vezes em aquário, peixes, então acaba ali sendo muito na configuração de cada mapa, né? Então esse é um ponto. Mas, concluindo o tema pisciano, vale esse olhar dobrado. Temos Lua Nova em Peixes, temos Lua Nova em Peixes no dia 10, domingo, temos Vênus em Peixes, segunda-feira à noite, aqui horário de Brasília, horário de Portugal também, né? E temos a conjunção Sol-Netuno, que eu não marquei o desenho aqui, mas aí lá de quarta, quinta em diante, ó, a gente já vê aqui o Solzinho com Netuno ali, ó, Sol-Netuno se aproximando, tá? Então, Sol-Netuno, né? E Vênus ali já dentro de Peixes, o Saturno já vai estar. Então, tem Sol-Netuno no final da semana em Peixes, que é aquela questão que eu falei para vocês também, que reforça o contexto pisciano de apreço para os temas de espiritualidade, pode ganhar mais questões, notícias sobre o Papa, sobre algum fator do tema de espiritualidade, às vezes reforça uma literatura que passa a estar na mídia
por algum conteúdo espírita, ou por algum conteúdo de budismo, por algum conteúdo evangélico. Então o Sol Netuno pode dar uma sementezinha no contexto das crenças, ou para debate, ou para quem aprecia e se envolve mais com tais temas. Intensifica mais. Então para quem tem fé, para quem vai a centro, a igreja, a meditação, qualquer que seja o caminho, a opção espiritual, é um tempo interessante porque tende a intensificar um envolvimento, tende a intensificar mais um fator da sensibilidade, ou do lado mediúnico, ou do lado da oração, ou de um movimento solidário que algum grupo tem, independente de ser por crença ou religião. Boa noite, Rosana, muito obrigado pela presença, pelo pessoal que já nos assiste, nos acompanha. Então, finalizando, gente, é um tema aí intenso que as pautas piscianas, recomendo atenção, despertam um senso de solidariedade, despertam um senso voluntário, um senso romântico também, né? Um lado mais de fantasia, que é com lá um clima mais romântico, com o par ou com a paquera, intensifica mais também num tempo de Vênus em Peixes, né? A sensibilidade fica mais à flor da pele de maneira geral. Obrigado, Leci, fico lisonjeado aí pelas palavras, pela atenção. Então vale esse olhar nessa semana pisciana. Olhem o grau 20 de Peixes, onde é a lua nova no domingo, dia 10. E não nos esqueçamos do que a gente falou na primeira pauta, do Mercúrio em Áries, né? Obrigado, Existe Amor SP. Então, o Mercúrio em Áries também chega no domingo, que é aquela história que eu disse para vocês, de podermos estar falando algumas coisas mais na lata e percebemos alguns debates mais francos, mais escancarados. E tem uma questão interessante que eu disse do fator de Mercúrio ficar retrógrado em abril e prolongará o tempo em Áries. Então nós teremos Mercúrio em Áries 2 meses, só lá em maio que ele vai sair de Áries, porque em abril ele fica retrógrado, mas Mercúrio retrógrado é pauta lá para frente, saborei ele ainda com Mercúrio em Áries. Obrigado, Renata, ótima semana para você. Então, e o Mercúrio em Áries também tem um tempo interessante para pôr ideias em prática, tá? Áries não é um signo associado à ação e iniciativa, o Mercúrio em Áries, as ideias que ficavam ali só no vem, não vem, será que eu vou, será que não vou, em Áries ele dá um aperto detonador. Vou fazer, agora não vou esperar mais, né? As ideias aqui, elas ganham movimento, deu, não der, não deu, mas tem que sair da cachola. Então dá um impulso, tá bom? Obrigado, pessoal. Este é o Céu da semana de 10 a 16 de março. Obrigado, Juliana Melo. Obrigado aí, pessoal. Cris. Mercúrio em Áries é pior que em Virgem? Olha, Mercúrio em Virgem é melhor, porque ele está domiciliado, né? Mercúrio em Áries, ele meio ali peregrino. Em Virgem, eu acho ele está mais em casa, em Virgem, né? Então, mas em Áries, ele não poupa os seus dramas, tá? Obrigado, Ana Martins. Obrigado, Joana. Um ótimo sábado, ótima semana. Beijos aí pra ti. É tudo que a gente quer falar demais com Mercúrio em Áries, a gente vai ter que consertar. Exato! Tem uma questão aí também, né? Por enquanto, ele não está na área da retrogradação, né? Então, quando ele tiver, isso pode envolver. Às vezes, algumas tomadas de decisões a partir do fim de março podem ser revistas, mas falaremos mais adiante. Obrigado, Eveli Gatita. Mercúrio em Áries não tem filtro, é verdade, Karine, né? Então pode requerer uma certa necessidade de diplomacia, calma e elegância, né? Mas Mercúrio em Áries não pode ficar muito quieto, não. Precisa pôr para fora, né? Porque senão não está sendo o natural do processo. Mas dentro de conotações diretas e francas, sem agressividade, se possível, tá? Obrigado, Ana Paula Cioli, ótima semana, bom fim de semana, Leci, obrigado também. Valeu, Cris, ótima semana também. Karine, corpo, calma e elegância, exatamente, né? Uma boa noite a todos, ótima semana, um abraço!